Salve, salve! Muita paz e muita luz. Vamos adentrar aqui em alguns mistérios e graças aos ensinamentos do nosso mestre que deixou aqui o Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, Editora Madras. Adquira os livros da Editora Madras, adquira os livros do mestre Rubens Saraceni e fiquem tranquilos que eu não estou ganhando nenhum centavo para divulgar esses livros, não. É que o conteúdo é tão bom que não tem como você ler um livro desse naipe, digamos assim, e se sentir enganado que jogou seu dinheiro fora. Vale cada centavo. Tá? O meu interesse é que você tenha um material de qualidade para o seu estudo, para o seu crescimento, seu aprimoramento. Estamos aqui na página 134 e tem uma parte que diz assim, logo no começo da página 134. Diz assim, ó. Então, para completarmos a quadriculação do mapa da sua vida, optamos pela dimensão elemental vegetal, cujo elemento vegetal relaciona-se com a irradiação do conhecimento e cuja essência formadora, a vegetal, é estimuladora do raciocínio, do intelecto. Então, esse ser elemental quadriculou o mapa da sua vida que ficou assim. Nós já vamos mostrar aqui alguns dos símbolos. Este ser elemental saturará seu campo magnético com o elemento vegetal que formará seu primeiro corpo ou seu corpo elemental básico, cuja energia estável é a energia vegetal. Mas nem tudo foi fácil para este ser, pois ele terá de desenvolver seu polo magnético mental negativo que dará sustentação ao seu emocional. Quando seu magnetismo mental estável se saturou de energias vegetais, aí foi conduzido a uma dimensão dual, onde há um segundo elemento combinante com o vegetal. Então o ser iniciará sua evolução já fora do útero essencial da Divina Mãe Geradora, percorrendo um caminho inverso, e antes ele foi se densificando em sentido inverso, irá refazer-se. Só que se antes ele se densificou, ele ganhou corpo, massa energética, seu campo magnético agora irá refazer seu mental. E o primeiro passo é desenvolver um polo negativo e um polo emocional. Tá? Vamos explicar agora o que eu estou dizendo aqui. Praticamente repetindo de outras maneiras o que já foi falado num outro vídeo. Quando você é um ponto de luz e você está sendo fecundado, gestado num ovo cósmico chamado mônada, uma hora esse ovo vai explodir como um Big Bang. Os pontinhos de luz que ali existem, seus irmãozinhos de luz, que são apenas pontos de luz, fótons, vão se espalhar por lugares onde tem reinos elementais que vão receber esses espíritos incipientes, em fase de iniciação, e vão acolhê-los para estagiar ali naquela energia, por exemplo, da terra, ou da água, do ar, do fogo, do ar, dos minerais, cristais, vegetais. Vai ficar um tempo indeterminado numa desses reinos, ou no reino telúrico, ou no reino aquático, ou no reino do ígneo, que é o do fogo, até se esgotar, como ele fala aqui, ó. Mas nem tudo foi ser. Depois que ele se densifica, ele ganha uma forma de elemental daquele reino, que ele se densificou com o D de dado, ele precisa passar por um processo dual. Ele vai para um outro reino híbrido. Por exemplo, vamos supor que o próximo reino que ele vá seja ele estava ali no reino telúrico, ele vai para o bruígneo, por exemplo. Então, ele vai ficar no reino dual, meio telúrico, meio híbrido. Tem gente que fala que segue, tem mago que fala que segue aquela escala da acupuntura, que tem ali o elemento madeira, que alimenta o fogo, tipo um pentagrama, que alimenta o fogo que alimenta... Já vou mostrar para vocês. Peraí, como é. Pra não ficar só na imaginação. Ó, na acupuntura funciona assim. Você tem aqui o elemento água, tá? Então aqui, por exemplo, ó, o elemento água que alimenta o madeira. O madeira alimenta o fogo alimenta a terra alimenta o metal e o metal alimenta
a água e assim vai. Porque o metal aqui entra também como mineral. E assim acredita-se nessa sequência. Mas aí ficaria uma outra situação, né? Que nós temos terra, água, fogo e ar, minerais, cristais e vegetais. Onde entrariam os cristais nesse caso? Segundo alguns, do reino metálico, aqui no metálico entraria os minerais e os cristais já entrariam aqui, segundo alguns. Agora, se você tem o mineral e o cristal aqui, então você teria terra, faltaria o elemento ar, né? Então, segundo eles, o elemento ar é o primeiro que o ser estagia, depois ele vem para o elemento fogo, aí do fogo vai para o elemento terra, do terra vai para os minerais, cristais, depois vai para o aquático, vegetal, para ir para os reinos, depois animais e depois hominais, tal. Só que os benfeitores falam que não segue bem essa sequência, não. Um ser pode estar no elemento fogo e, de repente, ele estagiar no elemento água. Tá? Que não há necessariamente essa sequência. Essa sequência ela tem uma lógica. Em 50% dos casos, talvez por coincidência, seja assim mesmo, mas não é uma regra. O ser ele pode estar estagiando primeiro, ele saiu da mônada, foi para o elemento terra, e ao invés dele ir para o mineral cristalino, que entraria aqui como metal, nesse caso, ele pode ir direto, por exemplo, para o aquático, ele pode ir, de repente, para o fogo, ele pode ir para o elemento vegetal, que aqui está representado como madeira, entende? Então, esse ser, quando ele se esgota dali, ele vai para um reino dual. Por exemplo, ele estava ali no elemento água, só que agora ele vai para o elemento terra. Assim que ele tivesse se formado no elemento água, como elemental do elemento água, ele precisa ir para o elemento terra, porque ele vai ter que passar pelos 7 reinos elementais para se completar, para depois ir para o reino nominal. Ele já não vai direto, por exemplo, do elemento água para o terra. Ele passa por um reino híbrido, meio água, meio terra, onde tem elementais duais ali, que vão prepará-lo para ir para o elemento água. Aí quando ele for para o elemento água, fica lá às vezes milênios no elemento água, para depois ir, por exemplo, para o elemento vegetal. Só que ele não vai para o vegetal direto. Ele fica no híbrido vegetal aquático. Para depois ir para o vegetal totalmente, ficar lá milênios ou séculos, para depois ir para o outro, por exemplo, ígneo. E assim vai. Quando ele completa esse ciclo, aí ele vai sendo elemental, esse ser vai para o reino meio elemental, meio animal, até depois de passar totalmente para o reino animal, e do reino animal ele fica ali milênios, para depois vir para o reino hominal, que é o que nós estamos, e um dia, quem sabe, nós possamos subir para o reino angelical, e assim, ó, vai demorar, meu camarada, meu Deus do céu, não quero nem pensar, vamos ficando por aqui mesmo, como seres humanos mesmo, dando cabeçada, né, pedindo para Deus, Jesus Cristo, ter paciência com a gente. Só eles para ter paciência e misericórdia, né? Bom, então eu vou mostrar aqui alguns dos símbolos que porque assim, uma coisa que ajuda esses seres a dar um salto quântico é a magia. Quando você faz magias, os elementais já formados trazem esses seres em estágio para, como é que eu posso dizer? Traz esses seres em estágio para sentir a força. E nessa força, conforme eles se doam, mais eles recebem. E assim eles saltam quanticamente falando. Se às vezes iam ficar assim, sei lá, 500 mil de anos ali como
naquele estágio elemental, estagiando ali naquela modalidade, por exemplo, telúrica, ele já pode dar um salto em até 50% numa frequência de tempo para o próximo reino elemental que ele precisa ir. Tá? Ou, se ele já estiver concluindo o seu ciclo, passar logo para os reinos subsequentes e seguir sua jornada. Tá? Como eles não adquirem karma, a gente não pode falar assim, ele queima o karma dele e dá um salto. Não, eles não têm karma, elemental não tem karma. Assim como animais não têm karma, anjos não têm karma, porque já superaram isso. Então, nós seguimos aí trabalhando na magia, cientes de que ao praticar uma magia, mesmo que seja, tem gente que fica se sentindo culpado, né? Eu faço as magias só para o meu benefício próprio, depois fico se sentindo culpado. Então é melhor nem fazer. Agora, se isso pode te ajudar, a informação aqui, quando você faz uma magia, mesmo que seja totalmente para o seu usufruto pessoalíssimo, você está ajudando esses elementais a darem saltos. Então, acabou o complexo de culpa então, né? Se a culpa era, eu faço só para mim, não ajudo ninguém, depois fico me sentindo culpado. Não, você está ajudando milhões de seres elementais em estágio a evoluir. Mesmo que suas magias egoístas, se você pensa que é egoísta, né? Não se sinta culpado por cuidar bem de si, por querer o seu melhor. Mas tem gente que se sente, então precisa fazer terapia, hein? Precisa fazer terapia. Se você é uma pessoa que se sente mal após cuidar bem de você, você está com problema. Precisa se tratar. Né? Precisa se tratar. Dá um jeito aí nesse complexo. Totalmente contrário do narcisista, né? Narcisista, ele tá sempre querendo se sentindo o merecedor do merecedor de todo o brilho para ele. Toda a honra e toda a glória é para ele. É aquela velha história. O sol nasceu para todos, mas a sombra é do narcisista. Opa, sombrinha água fresca. Já a pessoa que tem complexo de culpa é o oposto, que acaba sendo escravizado pelo narcisista. Acaba comendo na mão do narcisista porque precisa ter alguém para idolatrar. Tipo os Minions. Quem lembra daquela série, os Minions? Então, eles precisavam de alguém para idolatrar. A pessoa que tem muito complexo de culpa e de inferioridade, ela age como um Minion e ela vive procurando alguém para idolatrar, que geralmente é um ser egoísta e narcisista. Bom, vamos lá para mostrar para vocês aí a dinâmica. Sem querer me alongar, aqui, ó. Aqui nessa cruz, eles colocaram aqui o amor na frequência mineral, que realmente a energia mineral ela predomina nos tronos masculino e feminino do amor. A energia vegetal, que predomina nos tronos masculino e feminino do conhecimento. A energia do ar, que predomina nos tronos masculino e feminino da lei, representada aqui pela palavra ordem. E o elemental, os reinos cristalinos, que atuam predominantemente nos tronos da fé masculino e feminino. Mas não precisa ser exatamente assim. Não é porque você risca uma cruz num ponto, por exemplo, que ela vai estar ancorando exatamente essas frequências aqui nas extremidades e esses tronos. Podia muito bem aqui ser o trono da justiça com o elemento ígneo. Podia muito bem aqui ser o trono da evolução masculino e feminino com o elemento terra. Então, assim, vai ter algum elemento aqui, ou 2 ou 3 mesclado. Na medida que você risca uma cruz dentro de um ponto, e lembre-se, todo ponto de força deve estar dentro de uma mandala. Eu vejo o povo riscando por aí pontos sem mandala, é complicado. Você riscou uma cruz dessa e firmou as velas ali, ou só no meio, tem gente que daí vai muito da orientação das entidades também. Tem gente que risca a cruz ali, o círculo, né, e acende a vela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acontece também. Como eu já vi a pessoa colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Também já vi. Tá? Também já vi. Como já vi colocar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Formando 20. Tá? Como já vi 11. 5, 5 formando 21. Então vai muito da questão numerológica também, que aquela entidade que solicitou o trabalho atua.
Mas lembrando que sempre as entidades vão ancorar ou por conta própria, sem você saber, ou vão pedir para que você ative nas extremidades daquele ponto cada um dos tronos e das energias dos reinos elementais que querem que trabalhe. No caso aqui, ó, tá mineral, vegetal, cristal e ar. Tá? Aqui está falando também do que acontece quando você faz uma magia dessa. Esses reinos, esses elementais que estavam aqui no reino do mineral, esse estava aqui no reino vegetal, precisando passar para o próximo reino, quando você faz uma magia dessa, eles vêm estagiar nessa magia, eles dão um salto, que muitas vezes eles já passam para o mundo híbrido, de vegetal para mineral, um reino que é híbrido, vegetal, mineral, para depois passar definitivamente para o mineral. E aqueles que já estão no plano híbrido, então, às vezes já passam definitivamente por conta de uma magia dessa que você faz, eles são atraídos ou levados para lá para passarem por esse processo. E olha, eles trabalham sem questionar a natureza do trabalho. Você pede uma coisa para um elemental, ele não vai questionar, tá? Ele vai simplesmente executar. Um negócio muito forte. Por isso que a gente pede sempre para você firmar as velas e dedicar também a um guia ou a um guardião, tá? Para que eles disciplinem e orientem. É claro que no próprio reino elemental também existem os seres conscientes e supraconscientes que dão uma certa orientação e direcionamento benéfico para os trabalhos. Mas eu estou dizendo que dependendo da intenção da pessoa, ela pode acabar disparando um padrão ali, muitas vezes destrutivo, a partir dos seus pensamentos, e aquele elemental pode captar aquilo ali, e se ele não tiver ninguém que o doutrine ou freie ali, supervisionando aquele trabalho, ele vai executar. E não é por maldade, né? É porque eles são seres executores mesmo. Se não tiver claro, entre em contato com a gente pelo DDD 11, telefone 965519042, a gente esclarece. Ó, aqui, vamos falar também sobre uma outra situação, ó. Entenderam? Tem uma outra situação aqui, ó, que é, ó, aqui o C, que ele tá ali, ele tá trabalhando nos tronos masculino e feminino do amor, estagiando ali na questão mineral, ele vem para o eólico, do eólico ele vai para a fé, o eólico, por quê? Está no trono da lei, representado ali pela palavra ordem, onde predomina o eólico. Do eólico, fé, ou seja, energia cristalina. Do cristalino, conhecimento, que é energia vegetal. Ele pode fazer essa sequência como ele pode, muitas vezes, do conhecimento, ele partir, aqui do reino vegetal, onde está nos tronos do conhecimento, ele pode partir para o mineral, lá nos tronos do amor, e fazer essa mescla. Ficar um tempo estagiando como ser vegetal, meio mineral, e depois ficar só no reino mineral, lá onde ele vai adquirir nova forma, novas condições, nova densificação, até partir para um outro reino de novo, passando pela fase híbrida e depois a fase inteira daquele reino. Ou seja, ele era, por exemplo, um cristalino, ele fica cristalino e eólico, até se tornar totalmente eólico. Depois até um dia ir para outro reino e assim vai, até completar os 7. Tá? Aqui nós vamos dar uma adiantadinha na página ao lado, vamos ler também a respeito. Está falando aqui praticamente a mesma coisa, só que aqui já está falando de um padrão mais trino, que existem também os reinos trinos vegetais, né? São aqueles seres que muitas vezes eles já habitam ali, tá? Eles já chegaram ao grau assim, já chegaram ao grau bem avançado dentro do reino elemental, e muitas vezes eles já trabalham na condição de gênios elementais. O que é um gênio elemental? É um ser elemental que passou por toda essa fase que eu falei, dos 7 reinos, passou pela fase elemental animal, depois foi completamente para o reino animal, e antes de vir para o reino humano, esse ser ele volta para o reino elemental por opção, para trabalhar como um elemental de fato. Ele tem essa opção de voltar quando chega lá, todos nós temos, e aí quando ele faz essa opção, ele será um gênio, é chamado de ser genial. Tá? A partir dali, aquele ser genial ele pode evoluir tanto a ponto de se tornar um ser angelical,
dentro da sua lógica evolutiva lá do reino que ele habita. Por isso, quando vocês verem anjos, muitas vezes que têm formatos antropomórficos, antropozoomórficos, eu quero dizer, que é metade homem, metade animal, muitas vezes animais mitológicos, ou mesmo anjos com asas, eles são seres angelicais dos reinos elementais, que também ajudam os humanos, claro, mas eles seguiram vem dessa sequência aí. Os seres angelicais que evoluem ao reino angelical pela sequência humana do reino nominal, eles não têm asas, tá? É isso. Então, voltando aqui, você pode encontrar um elemental, que é um gênio no caso, que ele voltou para o reino elemental para viver lá, ele não quis viver na condição humana, e o que ele faz? Ele muitas vezes evolui a tal ponto que ele já se tornou um ser trino, um ser vegetal, telúrico e aquático, sem o menor problema ter um gênio que atua nessas três áreas, por exemplo. Né? É possível, tá? É isso. O mundo é cheio de mistérios. Então, nunca a gente pode dizer assim, que isso não existe, isso não... vai duvidando. Vai duvidando. Bom, então vamos aqui, página 135, a gente já soltou esse spoiler, né, mostrando essa pirâmide de lado, e falei, mais uma vez, o ser do nosso exemplo, já saturado das energias do elemento telúrico que o fixaram, emocionaram e concentraram, será conduzido pela corrente eletromagnética bielemental. São aqueles elementais que já tem duas, que já não são mais tão elementais assim, já são seres geniais, como eu expliquei. Através de outras 7 correntes trielementais, que a gente mostra aqui, esse triângulo que eu acabei de mostrar, vegetal, terra e água, e uma que supre tanto o seu emocional quanto o seu racional, irá atraí-lo e fixá-lo em uma nova dimensão da vida, na qual ele estagiará até desenvolver uma apuradíssima percepção das coisas, tanto das que lhe são positivas quanto das que lhe são negativas. Esta forma de dimensão é inundada por 3 correntes eletromagnéticas transportadoras de elementos. Uma corrente é vegetal, outra é telúrica e outra terceira é combinante com esses 2 elementos, que foi o que eu falei. Tem seres que conseguem concentrar 3 frequências elementais em si só. O camarada ele pertence ao reino vegetal, ele pertence ao reino telúrico, ele pertence ao aquático e ele transita por esses reinos tranquilamente, a ponto de criar dimensões paralelas, trinas, com esses 3 reinos juntos e viver ali como um ser trino, sem o menor problema. O ser encantado em questão, que é vegetal no seu polo magnético, mental positivo, racional, e telúrico em seu polo magnético negativo, emocional, se sentir atraído pelo elemento água, estabelecerá esse triângulo no mapa da sua vida. Aí foi onde mostrou esse triângulo, e aí aqui embaixo o autor fala assim, o ser permanecerá nesse estágio até que o novo elemento que irá desenvolver sua percepção faça aflorar um latejar conscientizador. A partir daí ele começará a se questionar sobre muitas coisas que influenciam sua vida. Sim, porque é onde, apesar desses seres não terem karmas, e a missão deles seja sempre servir, 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 é bem genérica a missão, eles têm, claro, funções diferentes ali dentro do mas a função é sempre servir, ele vai entender que ele precisa evoluir, porque esses seres evoluem conforme eles ajudam os seres humanos, porque os seres humanos eles têm, a evolução é muito, parece aqueles eletrocardiograma de uma pessoa que tem arritmia. O espírito pode evoluir como pode cair. Aquela teoria que algumas religiões dizem que o espírito reencarna cada vez melhor e a tendência é só melhorar. Não, não, não. Tem camarada que piora. Ele sobe, 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 ele pode cair lá para quase para uma condição de um ovoide. Vem nessa não, que só evolui. Eu só melhoro, só melhora um caramba. Só melhora uma pinóia. Não, tem muito espírito que piora e piora feio. Tá? O camarada estava quase chegando lá na luz, acontece uma catimbada, uma prova lá que ele não passa, ele, ó... Claro, devido à simpatia que ele angariou, tanta gente que ele ajudou, que para chegar na luz ele ajudou muita gente, ou bem perto da luz ele ajudou muita gente. Então, esses seres, os que tiverem gratidão e os seres simpáticos àquele ser, vão ajudá-lo a sair de lá, devido todo esse capital luminoso que ele acumulou fazendo
benefícios a outros seres. Eles vão conspirar em favor do resgate daquele ser. Vai ter mais gente velando por ele ou por ela. Mas isso não impede de cair. Tá? E precisar ser resgatado. Vamos lá. E aí, para encerrar essa parte aqui, diz assim no final da página 135. Mas como o ser do nosso exemplo recebeu em sua origem uma magnetização mineral, está citando como exemplo aqui um ser que começou a estagiar lá como elemental no reino mineral, e terá esse fator, o amor, e terá nesse fator o amor, sua qualidade divina, com certeza irá absorver as energias minerais em tão grande quantidade que os sentimentos de amor o distinguirão e o conduzirão naturalmente à irradiação de Oxum. De Oxum, tá? Orixá do amor divino, que o atrairá e o assentará em um dos polos magnéticos da sua irradiação vertical, na qual ele atuará como orixá de ligação entre a irradiação do amor, da fé, porque a própria energia do trono muitas vezes faz uma conexão com o trono da fé, que é cristalino, preparando aquele ser, que é um ser mineral, para estagiar também no reino cristalino. Lembrando que antes passa por um reino transitório, que eu já falei no começo do vídeo. Você pode ser um elemental mineral, meu amigo. Você pode ser um elemental mineral. Você vai passar para o reino cristalino? Vai. Então, primeiro você vai estagiar no reino misto, meio mineral, meio cristalino, para depois ser só cristalino. O universo já não vai jogando as pessoas de sopetão numa outra situação. Tá? E aqui, regido pelo conhecimento. Então, o camarada ele atuará como orixá de ligação entre irradiação do amor, no qual ele atuará como orixá de ligação entre a irradiação do amor e da fé, regido pelo conhecimento. Então, o triângulo da sua vida será este. Aqui vai mostrar aqui uma outra sequência, vou mostrar aqui para você. Vou pegar aqui sem fazer corte agora no vídeo. Tá? Aqui está falando, o Oxum está representando o mineral, o Oxalá o cristalino, e aqui regido pelo reino vegetal, que é o que está dando condições energéticas para esses dois reinos aqui no momento, para depois puxar para ele esse ser que começou sendo mineral, pode vir a ser cristalino e futuramente um elemental vegetal. Claro que depois disso vai para o telúrico e outros, vai continuando até passar pelos 7 reinos, terra, água, fogo e ar, minerais, cristais e vegetais, estagiar no reino meio elemental, meio animal, para depois ir só para um animal, para depois vir para estagiar no animal hominal, depois só para o hominal, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Só que até lá, né, o ser tem muitos altos e baixos. O ser tem muitos altos e baixos. Aqui na sequência, outra coisa, vamos supor que aqui fosse um trono. E a Oxum estivesse bem aqui em cima, no trono feminino do amor, por exemplo. E aqui à esquerda do trono tem os guardiões. Esse ser elemental, quando ele estagia ali no determinado trono, no caso do trono do amor, predomina o elemental mineral. Esse ser mineral, mas que poderia ser muito bem um ser ígneo, que é o ser do fogo, poderia ser muito bem um ser aquático, ele também transita pelo lado esquerdo do trono, que é onde estão os guardiões, e ele aprende a lidar com as forças negativas também, ou seja, com as forças anuladoras, absorvedoras, não só com as irradiadoras do polo direito, porque todo trono e até todo ponto riscado, uma vela quando se acende também, ela tem um fator absorvedor e irradiador. O ser elemental ele trabalha de ponta a ponta nos tronos, em cima, no meio, embaixo, lado direito, lado esquerdo, para poder aprender a lidar com todas essas situações. E um dia esse ser que estagiou aí, ele poderá ser um ser humano, como eu e você. E ele traz nele todo esse padrão energético. Por isso, quando alguém vier meter a mão na sua coroa e falar, eu vou fazer sua coroa, você fala para a pessoa, sai para lá, ô. Você não precisa de ninguém para fazer sua coroa. Você precisa de alguém para te orientar a fazer sua própria deitagem e fazer seu bori. Porque você já é um ser divino que passou por todo esse processo milenar. Aí vem um ser botar um mãozão lá, que nem conhece a sua história. Não, você tem condições divinas suficientes para se manter energética e espiritualmente. Não fica caindo na mão de picaretas, não. Aí aqui, mas nas linhas de força, que são linhas verticais e horizontais, sua quadriculação será essa. A gente já falou sobre isso. Aqui está repetindo.
Quer dizer, quando você ativa um ponto de força, o negócio pula de ponta a ponta. Tá? Sai do mineral e vem, por exemplo, para o ar. Do ar ele pode muito bem ir para o cristalino, voltar para o elemento mineral de novo, ir para o vegetal, voltar para o eólico. Então ele faz um caminho bem assim, ó. Você vai ver ponto riscado que é assim. Dois triângulos, um de base, com a base colado um no outro. Assim. O negócio, né? Você vê como tudo tem um fundamento? Bom, nós estamos já chegando ao fim de mais um vídeo. Pode ter sido cansativo, mas espero que tenha sido proveitoso para você. Tá? Nós temos aí o nosso curso de sacerdócio, é um curso gratuito. Se você está chegando hoje no canal aqui, no canal Hernani Douglas, no YouTube, procure na playlist os nossos cursos, você vai encontrar lá o curso de sacerdócio e teosofia de Umbanda, é gratuito. Você vai aprender aí como lidar com sua espiritualidade e conduzir os trabalhos. Então, às vezes você mora numa região muito longe, não tem, né, como fazer esses cursos presenciais. Você pode abrir o seu centro estudando esses cursos, são gratuitos. Ninguém aqui está com a intenção de explorar, nem fazer de você refém de nada, tá bom? E a base aqui do nosso trabalho é sempre o respeito e a dignidade. Convido você a conhecer, palmilhar aí o nosso canal, por gentileza, né? Use e abuse aí do nosso canal no sentido de aprendizado e troque experiências com a gente também, divida seu conhecimento, sua experiência conosco, que poderá ser útil a muita gente, tá bom? Poderá ser útil a muita gente, certamente será, né? Eu sou Hernando de Oxó Soroqueiro, desejo muita paz, muita luz e proteção, em nome de Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, e que nunca lhe falte o axé dos orixás, tá bom? E peço gentilmente, não estou ganhando nada para isso, que você adquira o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada da editora Madras, do mestre Rubens Saraceni de Ogum, e você vai ver que vale cada centavo, né? Vem com a gente e acompanha com a gente, troque conhecimento e experiência com a gente para crescermos juntos. Deus lhe abençoe.